Bom, gente, boa noite a todos vocês. É com muito prazer que eu sempre estou aqui em Mirassol, principalmente aqui no Sérgio, nessa casa. E sempre agradeço o convite, que me sinto muito honrado com o convite que eu recebo. E como todas as vezes, eu sempre procuro, nesse momento, incitar vocês aí a fazer com que a gente possa unir os nossos pensamentos nessa noite e conseguir elevá-lo até Jesus. E nessa elevação, que a gente possa estabelecer uma sintonia, aonde nessa frequência nós consigamos fazer aquilo que eu sempre digo que é o foco, né, é o propósito, o objetivo de toda e qualquer palestra, todo e qualquer bate-papo, que é um perfeito entendimento entre cada um de nós nessa noite, tá? Muito bem. Eu vou falar alguma coisa para vocês aqui hoje, e eu vou procurar dar uma relembrada no que nós falamos na vez passada e pegar uma vertente ali para poder fazer uma complementação. Não vamos dizer que é uma continuação, mas seria uma complementação. Eu vejo muita gente aqui que estava o ano passado, vocês vão devagar relembrar e vão começar a pegar a sequência daquilo que eu quero dizer para vocês. Porque o mais importante disso tudo é o entendimento que a gente pode ter. Porque na vida, quando a gente fala em evolução espiritual, em reforma interior ou reforma íntima, essa coisa toda, nós teríamos que ter ferramentas, instrumentos para nós podermos fazer isso aí. E a ferramenta que nós temos é exatamente o conhecimento, é a informação, né? Que a doutrina é rica em nos fornecer isso aí. E através dessa informação, nós vamos sedimentando, vamos assim dizer, os degraus, aonde a gente vai subindo, vai galgando isso aí, para nós podermos realizar realmente a mudança que nós temos que fazer. Como eu sempre digo, repito, isso é recorrente, mas é proposital, não é a mudança em nível de comportamento, porque isso não interessa, não é quando a gente chega do lado de lá, mas é a mudança em nível de sentimento. E para isso nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter informações, nós temos que ter o exercício daquilo que a gente aprende, e aí verdadeiramente a gente vai caminhando a passos mais rápidos. E um dos elementos fundamentais para a gente poder isso é uma coisa que chamamos convivência. Eu vou fazer uma colocação aqui, que vocês vão ver que a vida em si, toda a vida, desde a formação do princípio do universo até os nossos dias atuais, existe um fator preponderante nessa parte, que é o quê? É a união. Então nós não progredimos, nós não evoluímos sem nós fazermos a união ou a convivência com o nosso semelhante. Aí começa o grande problema, porque do mesmo modo que a natureza, por uma força consciencial divina automática, faz com que a gente se aproxime querendo ou não querendo, por outro lado, o paradoxo disso é que essa aproximação que é necessária para a nossa evolução é que cria a maioria das confusões existenciais que a gente tem. Porque todo esse, vamos dizer assim, o karma, os débitos, os reaprendizados que nós temos, é em nível de convivência no passado, se nós formos ver. Nada mais do que isso aí. São as confusões que a gente faz em nível de família, em nível de amizade, em nível de sociedade, no nível que vocês quiserem, que faz o quê? Que nos causa felicidade depois em vidas sucessivas, onde nós temos que reaprender o comportamento, nós temos que ressarcir os débitos adquiridos, nós temos que, como se diz comumente, né, queimar o karma necessário para isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, se vocês começarem a observar, vamos colocar a própria natureza, vocês vão ver que o processo evolutivo nosso é através da atração e da união. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês um desenhozinho que vai simbolizar uma célula. Todos nós aprendemos na escola, no nível médio, quem tem nível superior nessa área de saúde, aprendeu o quê? Que a célula é um organismo simples, onde tem um núcleo, não é tão simples, mas vamos simplificar aqui. E tem aqui um líquido, que não é bem líquido, é como uma gelatina, onde é envolvido por uma membrana. Não é isso aí? Todo mundo lembra disso. Então a célula nada mais é do que um elemento que foi lá, como diz o Emmanuel, né? As citações do Emmanuel e da própria ciência que corroboram isso aí, foram os primeiros seres vivos, vamos dizer. Foram ali os elementos vivos
que começaram a vida na Terra. Então, no início, como eram essas células? Essas células eram extremamente primitivas e eram criaturas unicelulares, somente uma célula. Não vou falar nomes aí, porque tem o procariontes e eucariontes, aí complica muito o negócio. Mas o que nós temos que entender é isso aí. E o processo de evolução era automático. Lógico que uma célula, como diz ali o Emmanuel, ela tem um princípio inteligente em si. Mas ela não pensa, ela não raciocina, ela não tem decisão, obviamente. Então, qual era a força que fazia com que essa célula evoluísse? A força é o que nós podemos chamar de graça divina. É a consciência divina que impele o processo evolutivo em todo o universo, em todas as esferas espirituais que a gente possa imaginar. Então, essa célula, o que aconteceu? Ela começou pela graça divina o seu processo de evolução. E como é que a célula evoluía lá há 4 bilhões de anos atrás? Qual era o processo evolutivo dela? O processo que ela evoluía, tanto na parte biológica, era o quê? Era o seu crescimento, sabe? A célula lentamente, com os milhares e milhares e milhões de anos, o que ela ia fazendo? Ela ia aumentando lentamente de tamanho. Por quê? Porque o líquido aqui, ó, que tem dentro da célula, o citoplasma, ele nada mais, nada menos, ele ia aumentando automaticamente. E com o aumento desse líquido, o que acontecia com a membrana? Ela tinha que expandir, não é assim? Então essas células foram lentamente crescendo, até que elas chegaram num ponto em que, se vocês forem ver por um raciocínio simples, é lógico, elas não poderiam crescer mais, porque a membrana devagarzinho ia afinando, ela ia arrebentar. Não é assim? Então essa membrana, quando ela chegou num ponto crítico, vamos assim dizer, a célula, estagnou ali o seu crescimento. Quer dizer, a evolução deu uma brecada. Por isso que durante 3 bilhões de anos, os cientistas calculam isso aí, 3 bilhões de anos a evolução praticamente parou. A parte de vida no planeta Terra existia somente em nível de seres unicelulares, de somente uma célula. Mas aí aconteceu o quê? Uma coisa curiosa, que os cientistas fazem a colocação. E é observável hoje isso aí em experimentos. Então o que aconteceu? Essas células que eram solitárias, elas começaram a desenvolver uma força que começou a atraí-las lentamente. Então havia o quê? Havia uma força de atração. E essa atração, vejam bem, a união, é uma espécie de relacionamento isso aqui, viu, gente? A união fez o quê? Fez com que esses seres começarem a se tornar seres cada vez mais complexos. E a evolução, de repente, quando se uniram, a evolução naturalmente continuou. Continuou em tal ponto em que acontece o quê? Aquela célula que tinha funções solitárias, por exemplo, a mitocôndria, um dos elementos aqui dentro aqui do citoplasma, ela tem a função da respiração da célula. Porque a célula respira, a célula se alimenta e a célula tem excreção. Olha a complexidade de um negocinho microscópico. Então o que aconteceu? Quando ela se atraiu e ela chegou exatamente nesse ponto, ela viu em que aqui ela poderia se organizar. E essas células se organizaram. E aí começaram a formar o quê? Os seres multicelulares. E aí todo o processo evolutivo acelerou. Então as mitocôndrias dela, que promovia a respiração dentro da célula, ocorre o quê? Hoje no nosso pulmão é um agrupamento de células, características do tecido pulmonar, que fazem o quê? Promove a respiração no animal, no homem, nos animais, mas nada mais são do que agrupamentos de células que se especializaram num determinado órgão. Está dando para seguir o raciocínio? Vocês podem fazer perguntas, viu? Hoje nós vamos abrir para perguntas, pode me interromper, não tem problema. Então, o que aconteceu com isso aí? Aí a evolução começou a se desenvolver. Nós vamos deixar isso numa gavetinha. E nós vamos partir o que agora? Para aquilo que eu falei na palestra passada. Se nós fizermos nesse momento uma analogia com o processo evolutivo, não só biológico, mas na parte espiritual, o que acontecia com isso aí? Todas essas células que depois foram formando os seres mais complexos, ali, os vegetais, o animal, até chegar no hominal, essas células tinham uma base comportamental que é a mesma base comportamental que nós temos hoje em nível de evolução espiritual.
O que a doutrina nos ensina? Nos ensina que isso aqui, quando compôs ali os primeiros seres vivos, mais complexos, e dali depois de milhões e milhões de anos, começou a aparecer o homem, aonde o nosso corpo tem nada mais, nada menos do que 30 trilhões de células. Nós somos organizados por 30 trilhões de células. O que aconteceu conosco? Nós começamos também, isso aí vocês vão lembrar da palestra passada, como as criaturas solitárias. Os primeiros homens que existiram, lá para lá dos homens das cavernas, do Neandertal, desse negócio todo, eram o quê? Eram homens solitários, homens primitivos, aonde eles tinham o quê? Eles tinham aqui um método de sobrevivência. E esse método de sobrevivência envolvia eles como uma membrana, vamos assim dizer, entre aspas, do que? Mais uma capa extremamente grosseira de uma coisa chamada egoísmo. E nós somos estruturados desde o princípio em nível de alma, numa parte estrutural extremamente necessária e, paradoxalmente, extremamente maléfica, quando não controlada adequadamente, chamada egoísmo. Tanto é que o Kardec, quando perguntou para a espiritualidade qual seria a imperfeição pior no ser humano, o pior sentimento que os impedia de avançar mais rapidamente, qual foi a resposta da espiritualidade para ele? O egoísmo. Então, os primeiros seres ali, o que aconteceu? Eles eram extremamente egoístas. Eles saíam ali, iam para a caverna do outro, pegavam a caça do outro, a fêmea do outro, levava para a sua caverna, procriava, comia a caça do outro e assim por diante. E os envolvia o mais denso egoísmo. E nesse envolvimento que eles tinham que ter um modo comportamental. Não é assim? Vamos dizer assim, uma estratégia de vida. E essa estratégia de vida era a estratégia que nós chamamos de força-violência. Esse era o comportamento do homem há milhões de anos atrás. Era a força-violência. E o que acontece? A graça divina também atuava. Porque aqui nós ainda não tínhamos o raciocínio desenvolvido, a razão, o senso de justiça, a perspicácia, o raciocínio, o tirocínio e assim por diante. O homem era extremamente limitado, os primeiros espíritos ali reencarnados no seu processo evolutivo. E ocorreu o quê? Esse homem, aonde tinha como método de sobrevivência a força, a violência, envolto pelo mais denso egoísmo, ele descobriu, ele que se já compunha de 30 trilhões de células, já descobriu que de repente a sua vida ficaria muito mais fácil se ele fizesse o quê? Se ele se reagrupasse. Vocês lembram que eu falei isso ou não lembram? Não pode mentir. Não, né? Então é até bom, porque quem lembra vai pegar a sequência, quem não lembra eu estou pegando, mas não vou estender tanto, mas para vocês terem um sentido disso. Então aconteceu o quê? Eles começaram a se reagrupar. De que modo? Através da família. Eles começaram de um modo muito rudimentar, ia lá, arrumava uma fêmea, uma mulher, fazia ali a sua prole, e ele começou a desenvolver dentro dele o sentimento que ele tinha de que cuidar da prole. Era instinto ainda puro, não era amor não, mas era um impulso que ele saía, ele caçava, ele conseguia o alimento e ele levava tudo ali para sua família, né, para sua prole, para sua fêmea. Ali ele brigava para defendê-los. E assim por diante. E ele lentamente fez o quê? Ele, através da evolução, ele foi trocando o seu método de sobrevivência. Então, através dessa troca, ele substituiu a força, a violência, pelo quê? Por um comportamento chamado de astúcia e fraude. Certo? Então, aqui, a parte comportamental dele mudou. Mas o egoísmo não mudou. Entendeu? O que aconteceu com o egoísmo aqui? O Julián e a Judite não podem falar. O que aconteceu com o egoísmo aqui? O egoísmo, como uma membrana da célula, ele estendeu, ele não desapareceu. A evolução do egoísmo não é desaparecer. Nós temos uma visão extremamente errada disso, sabe? O egoísmo, você não tira o egoísmo dentro de você e joga fora de uma hora para outra. Isso aqui está estruturalmente ligado a milhões e milhões de anos em nós. O egoísmo faz o quê? Ele expande. Vocês imaginem aqui a membrana da célula que expandia devido ao líquido que aumentava, que era o citoplasma. Vocês imaginem esse egoísmo aqui que permeava
os homens, e ainda nos permeia através do instinto, vocês imaginem ele como uma membrana, por exemplo, como uma borracha de uma bexiga. E vocês vão enchendo a bexiga de ar, o que acontece? A borracha vai expandindo, mas ela continua borracha, entendeu? Você vai enchendo cada vez mais de ar, o que acontece o quê? Ela vai ficando cada vez mais tênue, não é verdade? Mas ela é borracha. É a mesma coisa com o egoísmo. O egoísmo vai ficando cada vez mais rarefeito, mas ele é egoísmo. Por que rarefeito? Porque o homem lentamente vai expandindo. Primeiro ele expande e envolve em torno de família. Ele vai, ele protege, a gente levanta cedo, trabalha que nem um burro, consegue dinheiro, vai lá, paga a melhor faculdade para o filho, não é assim? Paga o balé para a filha, paga o futebol para o filho, aí paga um médico, paga o ortodontista, paga não sei o que, não é assim? Paga. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui, eu acho assim, se fosse atualizar a praga do Egito, aquela praga lá que Deus mandou para o Egito, hoje em dia não ia ser gafanhoto, ia ser boleto. Não, é sério. Você ia olhar o horizonte e estava preto, assim, era tudo boleto. Entendeu? Boleto vem, você paga um, aparece três, é um inferno, não é? Então, agora tem que voltar aqui. Aí, só fiz um parênteses aí, mas é uma grande verdade. Então, o que acontece? Você vai começar a estender isso aí. E você paga, você protege, você luta, você trabalha, não é assim? Mas é egoísmo. Você saiu só de você, que quando era solteiro, igual o homem das cavernas lá. E ali você levava um vidão, você levava uma vida de boêmio, gastava, comprava carro zero. Aí o que acontece? Não, agora você casou, você tem compromissos. Então você já não pensa só em você. Você pensa na tua família. Não é assim? Do mesmo modo que a gente expande esse egoísmo para a família, a gente expande também, muitas vezes, em nível de cidade. Não é verdade? A gente não acaba gostando da cidade que a gente está, a gente não defende. Fala, não, se falar que Mirassol é pior que Rio Preto, dá briga. Fala, não, Rio Preto é bom, mas depois de Mirassol. Entendeu? Tem que ser desse jeito, porque senão sai briga, não é assim? A gente pega amor pela cidade. Quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu vinha para Mirassol nos bailes, tinha que deixar o carro longe. Lá no Clube Municipal, os mais antigos aqui conhecem. Por quê? Porque se você entrasse ali, era uma brigaiada, se apanhava que nem uma coisa, se falasse que era de Rio Preto. Porque os rapazes de Rio Preto não podiam vir nos bailes de Mirassol. Naquela época era desse jeito que funcionava. Porque tinha uma rivalidade danada ali, negócio de cidade. Então o que a gente faz? A gente protege a nossa cidade. Quando esse egoísmo expande, não só em nível de família, em nível de cidade, mas em nível de país, é egoísmo. Como que chama o egoísmo expandido em nível de país? Patriotismo. O patriota é egoísta. Ali na fronteira do seu país, ele procura proteger o cidadão. Da fronteira para lá, ele vende armas, promove a guerra. Não é assim que a gente vê na televisão? A Rússia, Estados Unidos, tudo quanto é país. Da fronteira para lá, ele não quer saber. Mas da fronteira, dentro dos limites do perímetro ali de fronteira do país, não. Aqui tem que ter lei, tem que proteger quem nasceu aqui, quem não nasceu não tem direito ao SUS, não tem direito não tem nada disso aí. Entendeu? Então funciona assim. Então o egoísmo fez o quê? O egoísmo sofreu um processo de expansão. E assim vai, gente, expandindo, até que acontece o quê? Ele vai aqui da família para a cidade, da cidade para o país, e isso aqui vai sofrendo um processo natural de expansão. E conforme expande vamos falar membrana, ou a borracha da bexiga, o que acontece? Ela vai ficando cada vez mais tênue, cada vez mais quintessenciada, cada vez mais rarefeita. É assim que promove que a evolução vai. Até o ponto, vejam bem, em que o mundo vai entrar num processo de evolução, aonde aqui nós vamos ter o sentimento, do mesmo modo que a astúcia e a fraude substituiu a força e a violência, ela vai substituir e virar uma coisa chamada sinceridade e cooperação. Por quê? Porque aí o homem não vai pensar mais em nível de família, em nível de cidade, em nível de país. Ele vai pensar em nível de planeta. Esse aqui é o mundo de regeneração que a doutrina fala. Esse é o mundo do futuro. Aí sim, aí o egoísmo vai estar o quê? Ele vai estar tão tênue, envolvendo cada um, que ele vai sofrer a transformação para o altruísmo, sabe? Mas por enquanto, nós estamos no nível aqui, ó, de astúcia e de fraude. E vou além. Nós não chegamos ainda nem nível de patriotismo aqui no Brasil.
Em termos de brasileiro, nós estamos ainda tão egoístas, fechados em nível de família, que nós nem conseguimos estender isso aqui em nível de país. Porque ninguém quer saber do país. Quer saber dele, da família dele, do partido dele, não é assim? Mas o país, ninguém está preocupado com isso aí. Nós estamos mais atrás do que a gente pensa dos povos, muitas vezes, que a gente critica, sabe? Então nós temos que fazer o quê? Começar a perceber que esse é o ponto aqui, ó, da sinceridade e cooperação que nós temos que fazer. Esse é o mundo de regeneração que a doutrina tanto fala e a espiritualidade nos manda aí os conceitos. Não, o mundo, a transformação que vai ter, vai passar de um mundo de dor, de expiação, para um mundo de regeneração. E por que que a espiritualidade fala, que mesmo assim, que não vai ser um mar de rosas? Não vai deixar de existir a dor, mas vai existir dentro do outro contexto, sabe? Vai existir a dor, mas dentro da fraternidade, da cooperação, da sinceridade com o outro, da honestidade e assim por diante. Porque o nosso processo evolutivo, gente, do jeito que as células aqui, nós chegamos na complexidade aqui dos multicelulares, isso aí vão ainda milênios e milênios para a gente chegar e partir para esferas ali superiores, onde a gente vibre verdadeiramente num padrão de luz mais elevado. É assim que funciona o processo. Então, por que eu estou dando essa informação para vocês? Porque com essa informação, nós podemos acelerar, sabe, gente? Porque entendendo aqui, ó, que nós estamos ainda nessa fase aqui, e nós temos que passar para essa fase aqui, o que ocorre aqui nesse espaço? Nós temos um hiato aqui, nós temos um espaço. E esse espaço é aquilo que eu estou descrevendo para vocês. A gente pode levar tanto milênios, como a gente pode acelerar esse processo aí para cair fora logo dessas reencarnações pesadas, difíceis, com aprendizados dolorosos e assim por diante. E isso depende de nós. É individual isso aí. Isso é individual. E como é que a gente consegue mudar? Boa pergunta, né? Como que a gente consegue mudar? A gente tem que mudar, sabe? Saindo de nós mesmos sem ir para lugar nenhum. Como dizia o Gandhi, se não me engano é do Gandhi essa frase. O que quer dizer esse negócio? Quer dizer que nós temos que fazer, com o tempo, a introspecção dentro de nós mesmos, ideal, para que a gente possa enxergar a nós mesmos. Porque não é você indo para uma montanha, dentro de uma caverna, meditar o dia inteiro, ou fazer prece o dia inteiro, ou dar passe o dia inteiro, receber passe o dia inteiro, que você vai evoluir. Não é assim que funciona. O que funciona na evolução é quando nós começamos a pegar a percepção real de nós mesmos, dentro dos nossos limites, das nossas imperfeições e na conscientização dos débitos que nós temos ali. Porque se nós olharmos para trás, nós não vamos ver coisa muito boa não, sabe? Nós não vamos ver coisa muito boa não. Então o que ocorre? Isso aqui, esse espaço, existe um jeito da gente poder transcender ele um pouco mais rápido. É a mudança interior, muitas vezes, em nível de crença, sabe? Por quê? Porque a crença que nós temos, e todos os nossos desejos, e todas as nossas ações, e todas as nossas condutas, vem em cima daquilo. Eu não sei se eu falei aqui, eu não lembro a palestra, mas é que eu fiz a exposição aqui, eu acho que uma delas foi isso aí. Dentro de um mecanismo psíquico que nos impele na realização disso aí. E esse mecanismo psíquico chama-se ego. O ego é a grande problemática do ser humano. Eu fiz o ano passado uma palestra em que eu falava isso aí. Falava, olha, você fez todos os livros do Kardec? Fiz. Você já deu todos os passos que você precisava dar? Dei. Você já evangelizou e doutrinou o espírito? Já. Então o que você vai estudar agora? Não tem mais nada que estudar. Falar agora é que tem. Porque você tem que estudar uma coisa chamada ego. É uma estrutura psíquica de ação psicológica dentro da tua alma, como vocês quiserem interpretar. E essa estrutura, você tem que entender o funcionamento dela. Porque ela é que nos mantém aqui, ó. É essa estrutura que não nos deixa sair. Por quê? Porque o ego, na sua função, e eu falei isso aqui, ele tem duas funções básicas. É a função de atração de tudo aquilo que nós desejamos, que são os nossos interesses pessoais, os nossos desejos, as nossas tendências negativas, e nós rejeitamos tudo aquilo que não nos interessa. Não é assim que funciona? O nosso comportamento é assim.
né? Até muitas vezes quando nós vamos fazer caridade. Quando a gente sai, pega a cesta básica, vai lá na favela, dá o passe. Vocês já perceberam o bem-estar que dá? Não é assim? E vocês já meditaram qual é o mecanismo que te dá esse bem-estar? É interessante esse negócio. Vocês já perceberam que quando a gente faz isso aí, uma, duas vezes, e nós somos às vezes mal recebidos, vocês já repararam que a gente não volta mais e nem abençoa o cara que te rejeitou? É verdade. Eu já vi isso aí. Ah, não leva mais cesta básica não, porque esse cara é mal educado, ele não quer, você não quer problema dele, vamos partir para outro lugar. Quer dizer, mas você está procurando o bem-estar do cara ou está procurando o teu bem-estar? É a satisfação de você ter feito a caridade? Ou é o objetivo ali que tem que te dar a satisfação e você está vendo verdadeiramente que você tem que ajudá-lo? Mas tem que haver a reciprocidade. Né? Então, quando existe a reciprocidade e nos deixa feliz, qual é o mecanismo em que nos agrada? É o ego. Porque Jesus não tinha reciprocidade. Ele apanhou, ele foi crucificado, ele fez tudo isso aí e depois falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas é difícil a gente falar essa frase quando a gente não tem reciprocidade. Por quê? Porque a reciprocidade é exatamente aquilo que nos dá o prazer do nosso ego, que atrai aquilo que nos satisfaz e rejeita aquilo que não nos dá prazer. É assim que funciona. E como eu disse, acho que eu disse isso na vez passada, ao mesmo tempo ele é necessário. Por quê? Porque ele é o protetor da nossa individualidade. É ele que nos defende das agressões psicológicas muitas vezes que a gente recebe. Vou citar um exemplo rápido, que eu cito na maioria das vezes porque ele é simples e rápido. Porque o ego tem um monte de mecanismo. É aquele caso que quando você está de carro, está lotado, muitas vezes as vagas, você pega o carro, para na vaga do deficiente. Aí você sai, faz o que você tem que fazer. A hora que você está entrando, chega teu amigo espírita lá que te conhece. Ele olha para o carro, olha para você e fala, mas está na vaga do deficiente? Você, pum, é uma agressão aquilo. Por quê? Porque você não quer admitir que você errou porque você é espírita. Aí você vira e fala assim, não, cara, mas sabe o que é? Estou com uma pressa danada. É o ego que está fazendo esse mecanismo. Isso aí chama racionalizar. O que a gente mais faz, esse mecanismo do ego chama desculpismo. É um nome comum. Racionalizar é o nome psicológico. A gente racionaliza. Não, é que eu estou com pressa. Você está com pressa, mas está errado. E a gente não quer assumir que a gente está errado. Entendeu? Todo mundo faz isso. Vocês não ficam com culpa, não, porque a gente é humano, entendeu? Então, isso aí faz parte do ser humano. Mas é assim que funciona. Então, quando a gente começa a tomar percepção disso, porque isso é difícil tomar percepção. O próprio ego cria mecanismos que não deixa a gente perceber. Ele cria e fala, não, o negócio, sabe? A gente começa a justificar, começa a dar desculpa, a racionalizar. E é onde a gente tem que ter o autoconhecimento. De olhar e falar, não, peraí, pô. É uma realidade minha, eu vou assumir essa realidade. Eu sou brasileiro e gosto de dar um jeitinho nas coisas. E é um dos fatos que eu tenho que mudar. Entendeu? Se eu quiser abraçar isso aqui com amor, um país como esse aqui, eu tenho que começar a mudar por mim mesmo, sabe? Não tem outro jeito da gente efetuar a transformação. Então, o que acontece? Esse ato, esse espaço que existe aqui, é um espaço que nós teríamos que fazer o quê? Entendê-lo do modo adequado para poder transcender esse negócio mais rápido. E como a gente transcende esse ego? Porque você não tira o ego e joga de você. O ego é um mecanismo sofisticado do instinto. O instinto veio vindo, desde aqui, ó, dos seres unicelulares. Era um instinto puro. A espiritualidade fala que é uma espécie de inteligência. Então é um instinto que vem. Quando nós éramos ainda animais, e hoje o espiritismo admite, a ciência admite que nossos espíritos viveram em corpos até de seres como macacos, esse negócio todo, e nós fomos ali crescendo, nós fomos evoluindo, nós fomos esse negócio todo, nós fomos lentamente nos transformando. E essa transformação, gente, é uma transformação necessária de nós percebermos. E hoje, o que acontece? Essa transformação foi vindo, e lentamente começou a sofisticar. Quando nós adquirimos a razão, há 40 mil anos atrás, esse instinto começou a criar dispositivos psicológicos para poder fazer a complexidade que era a nossa inteligência e o nosso raciocínio. E essa evolução, esse mecanismo é o ego que hoje formou. O ego é um composto do egoísmo ainda
extremamente animal que todos nós temos. Mas é uma sofisticação, é uma evolução, é um adiantamento que nós já tivemos. E qual é o processo lentamente? É também transformá-lo. E a gente só o transforma quando a gente o transcende. Não é eliminar, você não tira o ego e joga fora, porque isso é impossível. Quando você reencarna, isso faz parte do mecanismo. Desde o bebezinho que chora até o adulto que reclama, é o ego que está atuando nele para a sua própria sobrevivência. E como que a gente faz isso aí? A gente faz isso o dia que nós transformarmos o íntimo e nós mudarmos uma coisa chamada pensamento positivo por uma coisa chamada crença. O que nos muda é a crença, não é o pensamento positivo. Eu acho graça quando a gente está numa conversa e só contando desgraça, aquele negócio todo, e a pessoa fala assim, não, sempre tem um, né? Vamos pensar positivo. De vez em quando eu falo, então vamos dar as mãos e vamos pensar positivo. Quantos minutos você quer pensar? 1, 2. Por quê? O que vai acontecer? Você só vai criar mentalmente uma imagem. Você só vai criar isso aí. Você vai ver todo mundo bonzinho, aquele negócio todo. A hora que você abre os olhos e conversa um pouquinho, a imagem vai embora. E essa imagem, muitas vezes, é produto do quê? Da crença que nós temos no íntimo. Se nós temos uma crença negativa, os nossos pensamentos vão ser negativos, não adianta você mudá-lo. Você vai mudar o pensamento, ele volta 30 segundos depois novamente. Então a mudança que nós temos que fazer é a mudança de crença. E essa mudança é uma mudança difícil. Porque nós temos que romper paradigmas, nós temos muitas vezes que romper regras que nós, desde a infância, às vezes são regras que vêm em nível de reencarnações. Vocês já pensaram quanto de nós aqui em várias reencarnações não fomos católicos ferrenhos? Por isso que a gente tem tanto ranço do catolicismo. Você pode olhar todas as religiões, o espiritismo, o evangélico, tem ranço do catolicismo. A gente traz aquilo dentro de nós. É aquilo que brota do inconsciente para fora em nível espiritual. Então, essa crença é a mudança que nós temos que fazer para poder diminuir esse ato aqui, esse espaço que existe entre o mundo que nós estamos e o mundo que nós vamos encontrar. Porque não tem outro jeito. E essa crença nós só mudamos quando você se conscientiza verdadeiramente que existe o quê? Existe uma consciência universal. Existe uma consciência divina. Existe uma consciência que nos conduz do modo automático. Quem complica somos nós. Quem complica somos nós. Sabe? É como Jesus falava. Olha para as aves do céu, para os pássaros. O que vocês veem no pássaro? O pássaro não tem preocupação de se alimentar, ele não tem preocupação de perder as penas dele porque nasce outra, ele não tem preocupação do bico dele dar problema, ele não tem. Ele simplesmente deixa se levar por esse impulso, por essa energia, por essa consciência universal. Essa consciência universal que eu falo, que é a consciência divina, nada mais é do que a imanência daquilo que tudo aqui, nos permeia. Tudo nos permeia desde a criação do princípio inteligente aqui, no início da evolução dos primeiros seres unicelulares. Nós não estamos fora de Deus, sabe? Nós só não deixamos Deus manifestar. Na área de saúde, se sabe, isso aí é notório. Quem fala muito isso aí é o fisioterapeuta. Mas todo pessoal, médico, todo mundo sabe da área de saúde. O corpo tem um potencial muito maior de nos curar do que o próprio remédio, para vocês terem uma ideia, sabe? Porque quando vocês tomam um remédio, é uma coisa muito interessante. O que vocês vão aproveitar do princípio ativo é em torno aí, muitas vezes de 40%, 50%, 60%. O resto do percentual é o nosso corpo que faz, através do sistema imunológico, de uma série de coisas. Então nós nos curamos. Mas muitas vezes as crenças negativas que nós temos é que nos impede isso aí. E muitas vezes o comportamento. Então quando se instala algumas vezes uma doença, como é que o cara vai se curar? Ele sai, tem vida sedentária, ele bebe, ele come demais, ele faz tudo que não é para fazer, ele ingere agrotóxico, que hoje é impossível não fazer isso aí. A gente faz tudo isso. E como que quer que o corpo atua de um modo natural, mas o corpo atua, sabe? É assim que funciona. Por quê? Porque existe uma força, uma energia natural que nos permeia, que nos movimenta, que nos impele, que nos sustenta, que nos alimenta, que é a fonte de toda a nossa inspiração. É essa imanência
que faz com que a gente é sustentado nos nossos ideais, que a gente é amparado nas nossas quedas, muitas vezes espirituais. É tudo isso aí. Mas a gente muitas vezes não percebe. Nós estamos tão cheios de crença negativa dentro de nós que a gente não consegue perceber. Comecem a visualizar como funciona o nosso pensamento. Sabe? A gente pensa numa coisa boa, o que acontece? Aquilo muda rápido. Os cientistas chamam isso aí pensamento de macaco. Os indianos, eles têm uma frase interessante. Eles falam assim: a mente humana é como se fosse um macaco bêbado mordido por um escorpião pulando de galho em galho. E é assim mesmo. A gente não consegue fixar o nosso pensamento por um minuto. Não é assim? Você está pensando... Experimentem fazer uma meditação. Vocês acerenem, tentem esvaziar a mente. Começa a... Pum, pum, vem pensamento aqui, vem ali. Nós não conseguimos, sabe? Nós temos um macaco dentro da cabeça. Essa é a grande verdade. Então é isso que nós temos que nos disciplinar. Então fala, qual é o caminho? O caminho que nós temos primeiro. Eu falo isso aqui, ó. Primeiro, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a prece. Peça a essa energia que a gente conhece, que a gente sente, e muitas vezes não coopera, que é a imanência dessa consciência divina. Faça uma prece curta, mas sincera. Depois que vocês fizerem essa prece, vocês fazem o quê? O segundo passo, vocês façam a meditação. O que é a meditação? A meditação não é criar imagens na cabeça, sabe? Não é criar imagem. A meditação verdadeira é aquela que você, depois da prece, você fecha os olhos e procura esvaziar a tua mente. Ou seja, você não pensa em nada. No começo é difícil, mas depois começa a acontecer. A hora que vem esses pensamentos como um macaco pulando, vocês pensem novamente no nada. Pensem novamente no nada. E assim vai. Com o tempo, vocês vão adquirir a serenidade necessária para poder organizar os pensamentos. E quando eu falo meditar, não é 10, 15, 20 minutos. É alguma coisa tipo assim, 1 minuto, é rapidinho. Mas a gente tem que tirar pelo menos 10 minutos por dia, 5 minutos para fazer a prece e fazer esse sistema, sabe? Porque do contrário, gente, nós estamos aqui, ó, a gente não sai disso. E nós estamos envolvidos por uma psicosfera no planeta, e não é só no Brasil, não. Em nível de planeta, que nós não temos escolha em nível de pensamento. A gente está absorvendo tudo isso aí que tem. E nós temos que começar a lutar contra esse negócio. Porque sem esforço não tem progresso, sabe? Qual é o esforço? É assumir aquilo que a gente tem a vontade de querer verdadeiramente. Eu estava, rapidamente para encerrar, eu estava outro dia aí vendo um vídeo aí que estava correndo na internet do Nelson Gonçalves, né, aquele cantor. Onde ele contava a época que ele era viciado em cocaína. E ele foi caindo na carreira, e ele conta que só que ele arrumou um anjo ali que era a esposa dele, né? E ele contava que ele batia na esposa e a esposa persistia. Até o dia em que ele foi preso, ele já era um cantor muito famoso no Brasil naquela época, naquela década, e ele falou, olha, eu fui preso. E quando cheguei em casa, eu falei, não, eu assumi, essa foi a palavra que ele usa no vídeo, eu assumi que eu ia mudar. Ele falou, eu peguei 1 quilo de cocaína que eu tinha guardado e joguei no vaso sanitário e dei descarga. E falei para minha mulher chamar um ferreiro lá e reforçar todas as portas, trancar e não deixar eu sair, fizesse o que eu fizesse, ele falou. Aí ele conta que ele batia nela de coronhada. Ele foi de revólver. Ele falou, eu virei bandido. Ele falou, eu batia de coronhada na mulher. E a mulher aguentou, hein? Essa mulher é boa. Essa aí não é fácil achar, não. Qualquer esquina, não. Até que ele falou, eu tinha dores horríveis. Ele falou, eu andava assim, ó, por causa da síndrome, né, de abstinência. A cocaína é violentíssima, né? Ele falou, eu fiz na raça esse negócio. Porque eu assumi que eu queria parar. Ele falou, até que depois de 2 meses sem dormir, eu consegui dormir 20 minutos. Ele falou, quando eu consegui dormir os 20 minutos, eu falei, agora eu vou parar. Quer dizer, aí deu força para ele. Falou, aí a minha esposa chamou o médico me deu lá um calmante e tal, para me ajudar. Falou, aí eu parei. O que nós temos que fazer é isso aqui, ó. Isso aqui nós estamos dentro de um vício, sabe? Nós estamos dentro de um vício reencarnatório que a espiritualidade fala que a gente reencarna, desencarna e erra sucessivamente no mesmo ponto e no mesmo buraco. Nós temos que assumir que nós vamos mudar. Não tem outro jeito.
E como a gente assume para mudar comportamentos que estão enraizados em crenças dentro de nós vamos ter uma síndrome, como uma síndrome de abstinência para droga. Seria uma síndrome espiritual, não sei dar o nome. Mas isso aí nós temos que aguentar. Não tem outro jeito. Nós temos que aguentar. E não adianta ficar tomando um Rivotrilzinho, não. Sabe? Tem que aguentar. Tem que falar, não, eu vou e assumir isso verdadeiramente como ele assumiu para largar o vício. Sabe? Aí, lentamente, a gente faz. Nós não temos nenhum esforço de fazer isso aqui, ó, por dia. A gente levanta, Pai Nosso, no céu, santo, vai para o trabalho. Chega à tarde, estou cansado. Hoje eu não vou no centro. Hoje, não é assim? Às vezes a gente não faz, mas dá vontade, né, de não ir. Então é assim que a gente se comporta, né? Nós temos que assumir, nós temos que ter vontade, nós temos que ter determinação, nós temos que ter propósito, nós temos que ter tudo isso aí para fazer a transformação. Quando nós conseguimos lentamente fazer essa metamorfose, aí a gente vai incorporando a sinceridade e a cooperação. A doutrina fala que vai ter um expurgo muito grande, e esse expurgo talvez tenha que ter mesmo verdadeiramente, porque o mundo não muda. Vai levar milhões de anos para mudar do jeito que está. Aliás, o homem, se continuar em torno aí de 500 a 800 anos, ele acaba com o planeta. Nós não vamos nem sobreviver mais aqui. Então tem que talvez ter verdadeiramente esse expurgo. E o que a espiritualidade fala? Que esse pessoal aqui, ó, que está aqui, que ainda está no contexto da astúcia e a fraude, e também exercitando a força e a violência, eles vão embora para planetas que têm o mesmo padrão vibratório deles. Para ali eles continuarem a evolução. E uma grande parte aqui vai fazer o quê? Vai desencarnar e vai ficar na psicosfera da Terra, que também vai ser limpa ali. E outros vão ficar aqui. Eu espero ficar aqui. Na hora de morrer, nem espírita quer, viu, gente? A gente agarra o pé da cama, mas não sai dali de jeito nenhum. Então, é assim que funciona. E a decisão é nossa. Ninguém vai fazer isso por nós. O que a gente tem que fazer é a pessoa que tem que fazer. A esposa não faz, os filhos não fazem. Eles cooperam, sabe? Mas somos nós que temos que fazer. Nessa parte nós estamos sozinhos. É na parte da decisão, sabe? Ninguém vai tomar decisões por vocês. Não adianta rezar, a espiritualidade auxilia, mas não carrega ninguém, não. Sabe? Eles amparam, mas quem tem que caminhar somos nós. Eles não vão servir, muitas vezes, para nos carregar no colo, não. Deus faz o quê? Deus está sempre presente, sempre nos permeando na motivação, mas as leis dele são inexoráveis. E ele não vai mudar as leis para nos facilitar, não. Então o esforço é nosso. Deu para entender? Alguém tem dúvida? Ou alguém não concorda? Pode não concordar, que eu não ligo. Eu só explicar um pouco. Por que só falar da palavra crença? Para que não fique só na parte de religiosidade. Eu vou te explicar rápido. Em 1952, nos Estados Unidos, tinha um médico chamado Dr. Mason. Esse médico, ele usava muito a hipnose para promover cura. Normalmente de doenças psicossomáticas, tal, a hipnose funciona. Então, o Dr. Mason teve um paciente, um adolescente, que inclusive era discriminado, com bullying, esse negócio todo na escola, porque ele tinha a pele do rosto e do braço, era uma pele, aquilo foi diagnosticado inicialmente como verrugas. E era uma pele grossa, diz que o menino era muito, muito feio. E esse Dr. Mason, o que ele fez? Ele hipnotizou o menino e começou lentamente ali sugestionar que aquelas verrugas, aquelas coisas todas, ia desaparecer e a pele dele ia ficar normal. Em 15 dias houve um progresso tremendo, porque ele começou pelos braços. E aí depois foi estendendo para o rosto tal, e tinha umas partes do corpo também, e o menino ficou com a pele normal. Aquilo deu a ele um gás, a esse médico danado. E ele publicou ali trabalhos, até que ele foi conversar com o dermatologista desse paciente em que ele havia atendido. E o dermatologista virou para esse Dr. Mason e falou, olha, o negócio é o seguinte, você errou no diagnóstico, porque aquilo não é verruga. Aquilo é um negócio chamado ictiose congênita. E a ictiose congênita é uma doença em que não tem cura. É uma doença que não tem cura. Até hoje não tem cura. Isso foi em 1952. Quando ele soube disso, ele ficou abismado com o erro médico dele, porque o sucesso dele tinha sido em cima de um erro de diagnóstico. E ele pegou outros pacientes e começou a fazer o mesmo tratamento. E aí isso foi divulgado,
pessoas com ictiose dos Estados Unidos inteiro começaram a procurá-lo, porque não tinha solução. E quando estende para o corpo todo, fica como uma pele de lagarto, uma coisa grosseira, uma coisa horrorosa. Aí a população inteira ali que tinha ictiose começou a procurar. E ele começou a fazer a terapia com hipnose. Mas a coisa começou a não funcionar mais tão bem, do jeito que funcionava. E isso foi em 1952. Em 2003, num programa da Discovery, numa reportagem da Discovery, ele finalmente, é o ego, né? O ego dele amoleceu na defesa. E ele falou publicamente no canal de televisão que ele, mesmo tentando ser positivo, tendo pensamentos positivos, ele sabia que as pessoas não se curavam no transe hipnótico, na sugestão, não porque eles não estavam sugestionáveis, mas é porque ele não acreditava mais, o médico. O médico conseguiu perceber isso aí. Então a crença é isso aí. É aquela certeza que você tem, primeiro é a vontade que você tem de resolver. Essa vontade ela tem que ser conectada num negócio chamado querer. É a vontade de querer realizar. Porque a gente acha que tem vontade, viu, gente, de fazer as coisas, mas não tem, não. Quando a gente quer aqui falar o quê? Eu vou espiritualmente, esse negócio todo, o ego começa a defender, falar, mas não dá prazer. Você não vai comer demais, você não vai beber cerveja, você vai ter que ficar num lugar quente, ouvindo lá um cara falar, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que, não sei o que, a gente, pá, já bota a defesa. É assim que funciona. Então a vontade mesmo de querer é aquela do Nelson Gonçalves. Ele criou a crença depois que ele ia conseguir parar. Então essa vontade de querer e a certeza que isso é gerado, que vai acontecer, desencadeia todo o mecanismo. Falei isso ano passado, retrasado, outro ano e o outro ano. A vontade de você querer uma coisa e a certeza que brota dentro de você que você vai conseguir através dessa vontade, chama-se como? Fé. Onde encontra essa situação, essa frase? Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que fala a fé humana e a fé divina. Ou seja, você pode usar essa vontade de querer na parte humana para prosperar, para a tua empresa, para a tua parte financeira, ou você pode usar a fé divina, como o Espírito fala, que é o quê? Para você se elevar e sair daqui, o mais rápido que você puder. Aí o Espírito fala, a fé nada mais é do que a vontade de querer e a certeza que essa vontade vai se realizar. Pronto, isso é a crença. Ano que vem eu volto. Se o Sérgio me convidar, se ele não cansar. E aí o ano que vem nós damos um jeitinho de fazer uma continuação desse negócio aqui para vocês. Tá bom? Então até a próxima vez. Fiquem com Deus, tá?